E aí, seus do pântano, beleza? Aqui é o professor Euler Matemática e a gente hoje vai falar sobre simétrico. Mano, simétrico é um assunto que cai nas boas provas por aí, hein? Naquelas provas que são mais detalhistas, aquelas provas que são mais puxadas, beleza? Então não vacila, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like aqui no nosso vídeo, deixa esse like aí para ajudar o nosso canal. E eu vou te ensinar tudo sobre simétrica hoje, que é muito fácil, beleza? Vamos lá? Olha só para você ver. Veja que o slide que eu estou utilizando, gente, é exatamente o mesmo slide lá do ponto médio. Aí você fala, por quê? Porque simétrico e o ponto médio têm uma relação bem próxima. Olha a definição de ponto médio que a gente tinha colocado lá em cima, é a mesma. Mas o que eu quero que você olhe nesse momento é aqui embaixo, ó. Acompanhe aqui embaixo comigo. Veja que eu tenho um ponto M, tá? Que eu estou colocando aqui a coordenada dele como exemplo. E eu tenho uma extremidade do meu segmento. E essa extremidade eu estou chamando de extremidade A. Ao mesmo tempo, nós temos aqui uma outra extremidade, que é a extremidade B, só que nós não sabemos a coordenada dela. É isso que nós vamos descobrir agora, beleza? Tá. O que eu posso dizer então em relação a simétrico? Que B, ele é o ponto simétrico de A, só que em relação a M. Como assim, eu vou repetir. B, ele é o ponto simétrico de A, tá? Ele é o simétrico lá daquele ponto A, em relação ao ponto M. Quando eu falo isso, simétrico de A em relação ao ponto M, eu estou te dizendo assim, ó, a mesma distância que tem de A para M é a mesma distância que vai ter de M para B. Pronto. Por isso que nós dizemos simétrico. A mesma distância que eu tenho daqui, ó, para o ponto A é a mesma distância que eu vou ter do ponto M para o ponto B. Por isso que a gente diz simétrico de A, mas em relação a quem? Ao ponto M, beleza? Então, o que eu quero descobrir é essa coordenada de B. Pode parecer complexo a interpretação aqui, mas na hora de fazer a resolução do exercício, ela é muito fácil. Então, coloca uma coisa na sua cabeça agora. Ó, eu já vou resolver esse exemplo que está aí no slide. Para você, você vai falar assim, nossa, é muito mais fácil do que eu imaginei. Veja só. Cara, se são simétricos, se as distâncias têm que ser a mesma, beleza? Então, olha o que vai acontecer. Olha para a coordenada x do ponto A, é 0. Olha para a coordenada x do ponto M, é 2. Você viu que eu estou olhando só para os primeiros números? O 0, que é o primeiro número que está ali na nossa coordenada do ponto A. O 2, que é o meu primeiro número que está ali na coordenada do ponto M. Eu estou comparando, então, x com x, beleza? Esse cara aqui é a nossa coordenada x, essa aqui também é a nossa coordenada x. Mas vem cá, de 0 para 2 aconteceu o quê? Cara, de 0 para 2 aumentou, com certeza. E aumentou quanto? Aumentou 2. Ah, então você sabe o que tem que acontecer? Para que esse ponto B aqui, ó, seja o simétrico de A em relação a M, é necessário que tenha aumentado a mesma quantidade. Se na minha primeira parte aumentou 2, então aqui, ó, 2 mais 2 de novo, tem que aumentar 2 mais uma vez, tem que dar 4. Gente, para ser simétrico, não pode ser assim não, ó. Ah, aqui aumentou 2 e aqui de cá aumentou 3. Não pode acontecer isso, não pode. Se aumentou 2 lá no começo, tem que continuar aumentando 2. Se aumentou 5, tem que continuar aumentando 5 e assim por diante. Então, confere comigo no marca-texto para você entender de uma vez por todas, que eu sei que você já entendeu. Eu tinha 0, foi para 2. Por quê? Porque aumentou 2 unidades. Beleza. Vamos aumentar 2 unidades de novo? Então vamos, ó. 2 mais 2 de cabeça. Eu sei que você sabe. Olha lá, ó. 4. Pronto. Então você matou já a coordenada x do ponto B. E esse ponto B é o simétrico que a gente está procurando. Belezinha?
Professor, mas a gente tem que fazer o do y, não tem? Claro que tem, então vamos fazer o do y. Estou indo bem devagar nesse primeiro exemplo para você poder entender tudo e depois nos próximos a gente vai fazer mais rápido, tá? Eu acabei apagando aqui, mas vou reescrever a coordenada do ponto B. A gente já sabia que aqui começava com 4. Agora, qual é a coordenada em y? Vamos ver em y? Eu vou então colocar aqui de marcar texto amarelo o y do ponto A, que é 5. E o y do ponto M é 8. Gente, desse 5 para o 8, aumentou ou diminuiu? Claro que aumentou, velho. Então, vamos colocar um maisão aí, ó. Mas aumentou quanto? De 5 para 8 aumentou quanto? Aumentou 3. Ah, então pera. Se desse lado aumentou 3, para cá também vai ter que aumentar 3. Beleza? Então, vamos lá. Se eu tenho 8... e eu vou aumentar 3, então ele vai virar quanto, gente? Ele vai virar 11. E aí pronto, eu descobri qual é a coordenada B, ou seja, quem é o simétrico que eu estava procurando. É o ponto B que tem coordenadas 4 e 11. Pronto, acabou, fechou. Muito fácil, tá? Era para você ter resolvido muito mais rápido. Tá? Você vai fazer isso com certeza e eu também vou fazer agora, mas eu quis explicar para você devagarzinho, para você entender pedaço por pedaço do que é o simétrico, beleza? Então, galerinha, só mais uma vez então, ó, você viu que simétrico tem uma relação muito grande com aquilo que a gente chama de ponto médio? Pois é, esse ponto médio aqui, ó, ele é quem divide o segmento nas partes iguais e isso nos torna possível achar então quem é o simétrico. Belezinha? Então faz o seguinte, deixa o seu like, que agora a gente vai fazer mais 2 exemplos para ficar top, e agora a gente vai bem mais rápido, beleza? Então vamos lá? Galerinha, vamos fazer então o outro exemplo. Quem é o simétrico de A em relação ao ponto M? Uma outra pergunta que o exercício pode fazer é, ache as coordenadas da outra extremidade, que, claro, é essa extremidade B, tá bom? Beleza, então. Gente, muito fácil. Vem comigo bem rápido, tá? 4 e menos 1. Estamos olhando sempre para os primeiros números primeiro, tá? De 4 para menos 1, o que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Claro que diminuiu. Você tinha 4 positivo, foi para menos 1. Diminuiu quanto? Diminuiu 5. Não é verdade? Ó, de 4 para 0 diminuiu 4. E do 0 para o menos 1 diminuiu 1. Totalizando, então, diminuiu 5. Fechou? Tá. Se diminuiu 5 no primeiro intervalo, então, com toda certeza, para o segundo intervalo, nós vamos ter que diminuir 5 mais uma vez. E agora eu te pergunto, se você já tem menos 1 e diminui 5, agora vai virar quanto? Beleza! Menos 6. Pronto, é a primeira coordenada. Fechou? Agora vamos para a segunda coordenada, que é a do y. Do mesmo jeito, não muda nada, me acompanha. Cara, você tinha 8 aqui no primeiro ponto e agora foi para 6. O que aconteceu? De 8 para 6, evidentemente diminuiu 2. Nesse segundo intervalo vai ter que diminuir 2 de novo. Então tá, se eu tenho 6 e diminuo 2, vai virar quanto? Vai virar 4, que é o restante da minha coordenada do ponto B. Pronto. Então, menos 6 e 4 é o ponto B simétrico de A em relação ao ponto M. Beleza? Não é fácil? Cara, é só manter o padrão, é só seguir o padrão. Belezinha? Eu acho que merece um like, hein? Deixa esse like aí pra gente e vamos pro próximo exercício, o último da nossa aula de hoje, só para você ficar top dos top, é show das poderosas. Se liga. Cara, eu tenho 1, que é a minha primeira coordenada em X, e eu tenho 5. De 1 para 5, com certeza que aumentou 4. Eu tenho que manter o padrão. Então, eu vou aumentar 4 mais uma vez. Se eu tenho 5 e eu aumento 4, então agora eu cheguei na coordenada 9. Não é verdade? Olha, era 1 mais 4 deu 5, mais 4 deu 9. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa em Y. Se liga. Em Y, eu tenho 3.
Depois eu tenho 0. Então quer dizer que diminuiu 3. Se diminuiu 3 no meu primeiro intervalo, então eu tenho que diminuir 3 no meu segundo intervalo. E quando eu pego 0 e diminuo 3, com certeza que o resultado dará o menos 3. Não é verdade? Então pronto, a gente terminou. Nós achamos a coordenada desse ponto, que eu chamei ele de C. E esse ponto C, ele é o que mesmo? Ele é o simétrico do ponto A em relação ao ponto B. Em relação ao ponto B, porque o ponto B é esse cara que está logo lá no meio, tá bom? Então pronto, achamos quem é o simétrico e agora se isso cair na sua prova de vestibular, meu brother, então com certeza você vai acertar, vai passar na frente de um caminhão de gente e você vai pegar a vaga, porque a vaga já é sua, beleza? Continue nos acompanhando aqui no canal no YouTube, segue todas as nossas aulas que você vai se preparar muito bem para essas provas, na sua escola, no vestibular, no Enem, seja onde for que você for fazer, beleza? Deixa aquele like, tudo de bom para vocês, até mais!